Oi, gente, bom dia, bom dia. Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a chegar nessa live extraordinária de sexta-feira, né? Geralmente a gente faz terça e quinta as nossas lives. E vamos ver aí, Edivane, sexta-feira de carnaval, Edivane, a primeira. Henriqueta, né? Henriqueta, chegou atrasada, amiga. Cleiton, tudo bem? Tudo bom, gente? Vamos entrando, hoje um assunto muito interessante, a gente vai tentar fazer uma live curtinha, tá? Tava até falando pra Mimi, mas eu tenho que falar pra mim mesma. Tudo bem, gente? Henriqueta, meu amor. Oi, Sônia, querida. Sara. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Eu e Mimi, né? Aguardando a Mimi chegar aqui, já vou chamar. E a gente vai falar hoje sobre uma coisa que estão perguntando muito pra gente, né? Até porque né, a gente não teve parceria, mas a gente participou diretamente do primeiro grupo ali do Rafa, que era uma questão mais carnívora e tal. Amamos o Rafa, incrível. E tá aí arrasando, né? Então a gente vai falar um pouquinho desse contexto, o que a gente pensa sobre receitas, qualquer tipo de receita que seja, tá? E principalmente essas receitas dentro do contexto carnívoro, né? Porque fazem com creme de leite, fazem com... Então a gente vai falar um pouco sobre o que a gente acha disso, que vocês devem considerar, tá? E oi, Charles, tudo bem, querido? Sueli, Ivone... Carla com K e com dois L's. Esse é chique, hein? Sempre me perguntam, sempre que eu vou fazer alguma coisa. Carla com C ou Carla com... Eu sou Carla com C, mas eu acho que a maioria é com K mesmo, né? E a gente vai falar, lógico, o nosso ponto de vista, o que a gente sempre tá falando, a gente não perde o nosso caminho, entende, gente? Então a gente sempre tem que ser muito sincero com vocês, tá? Para que vocês saibam também, acho que isso ajuda, né? Vocês tomarem as decisões, em qual contexto elas entram, o que que acontece, você se conhecer melhor, poxa, esse é o momento de eu introduzir algo mais, nutricionalmente falando, como é que fica e tal. Então tem muita coisa, mas é que muita gente pergunta pra gente, relaciona a gente, né? Com essas questões. Poxa, o que você acha? Você já fez? Esses dias o Matheus me mandou aquele chocolate branco que o Rafa fez. Ah, Carla, você já fez? Eu falei, não. Não faço, não sei o que. Aí ele me falou na sequência, deixa eu ver se Mimi chegou. Gente, se Mimi chegou, dá um oi aí. E aí ele me falou na sequência que ele tinha feito uma receita com chocolate, cacau, né, 100% cacau, com óleo de coco. E tinha outra coisa lá e tal, e que depois, um dia depois, ele e a mulher dele passaram mal pra caramba, isso ele tinha me relatado antes, né? Mas você vê que as pessoas sempre ficam buscando isso porque, né, a carnívora, quando você é um carnívoro estrito, no caso do Matheus, a esposa dele teve não um problema renal, né, mas ela doou um rim, ela tem um rim só e ela conseguiu, assim, um sucesso que ela não teve do tempo de tratamento, adaptação com um rim só, o sucesso que ela teve na carnívora. Então, e esses assuntos são muito delicados. Quando entra alguma outra coisa, o corpo sente dependendo do que for, né? Tá bom? Então a gente vai falar sobre isso. Josélia, Clarice, oi amiga, tudo bem? Saudade. E eu não tô conseguindo ler o nome de baixo ali. LLL Fox. Tá. Esperar a Mimi chegar. O pessoal tá chegando também nessa sexta-feira de carnaval, né, gente? A gente aqui no Gás Total. Cetose, né, gente? A cetose faz isso, né? Deixa a gente com bastante energia. Oi, Elton, tudo bem? Mas, gente, me fala aqui se vocês fazem algum tipo de receitinha, vocês que estão aqui na live, que são carnívoros estritos, né? E eu vou começar, enquanto a Mimi não chega, falando sobre a minha experiência. Então eu vim como todo mundo, né, uma low carb ali durante 20 anos, entendendo esse processo de tirar glúten, tirar carboidratos, entender sobre grãos e tal. E durante esses últimos 20 anos eu venho, e tanto que eu sou a louca, né, quando eu apresentei pra minha família carnívora, o pessoal falou, você agora ficou louca de vez, né, porque toda hora você chega com uma novidade, com alguma coisa, jejum que seja, tirar o glúten, não sei o que, agora você, tipo assim, tá louca, né? Acho que acontece com todo mundo. E o meu processo de 20 anos, né, entendendo
nesse processo da alimentação, da nutrição, estudando muito também, apesar de eu não tenho diploma, mas sempre lendo muito, estudando muito com o que tinha disponível ali, né? Mas ainda com a mente meio cauterizada, né? Eu pensei, poxa, eu tenho problema intestinal, então eu preciso de fibra, né? Isso é uma coisa certa, assim, e era o que eu pensava. E quando foi ver, a carnívora curou tudo, né? Então é incrível mesmo. E aí eu venho dessa coisa também low carb. Aí eu comecei lá atrás, quando eu comecei a fazer a carnívora, ainda usei o pão low carb como uma estratégia, tá? Então a gente fazia bolo, pão carnívoro, né? Que é o pão com... Oi, Mimi! Vou chamar Mimi, tá? Que é o pão carnívoro. Eu comia pão integral, eu comia não sei o que. Então, uma fase de adaptação, eu acho que pode ser, né, gente? Oi, Mimi! Nossa, meu Deus do céu! Vai pra onde? Vai pra cidade, amiga! Vai pra cidade! Bom dia, né, gente? Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Véspera de carnaval. A minha pega logo a gente na sexta para papear, né? Ela gosta. Olha, tô de ontem porque uma pessoa que dorme 2 da manhã e levanta às 5, ela não dormiu, né? Óbvio que pra Tava gente no ter um bloquinho, sono. Mimi? O bloquinho, gente, das surpresas, dos imprevistos, das coisas que vão surgindo na vida, que nada que eu programei, fiz o programado, mas surgiram muitas surpresas. E é isso que a gente gosta de vir aqui para compartilhar com vocês, né? Carlinha e eu deixar muito claro que a vida não é sobre perfeição, a vida é sobre a gente todo dia fazer o melhor dentro das coisas que surgem para a gente. Por isso que a gente vai bater esse papo agora aqui com vocês, um papo real, como Reto. sempre, sem mimimi, de apenas 50 minutos. Por quê? Porque a gente quer deixar você cuidar das visitas, que eu sei que as casas estão lotadas de pessoas, porque a gente curte a vida assim, de diversas formas, e aqui não tem julgamento. Uns vão pular seus bloquinhos, outros vão descansar, outros vão organizar a vida, uns vão aproveitar para ver parentes, outros vão receber parentes, né, que é meu caso, e tá tudo certo, cada um faça o seu melhor por aí. Mas o mais importante é a gente entender o caminho. É o que mais eu e Carlinha ama fazer aqui. Não é prisão, não é proibição, tudo depende de contexto. Vocês vão compreender o que é que a gente pensa sobre isso e cada um é livre para fazer a sua vida, criar do jeito que ela quer e botar na sua rotina o que faz sentido ou não. Mas vão entender que o resultado só vem de uma forma, né, né, Carlinha? Não Não tem tem, outra. não tem jeito. A Sônia, que é uma pupila nova agora, uma amiga antiga minha, ó, a Sônia voltando para mim, receitinhas são gatilhos para dar abertura para outras coisas que não são da carnívora. Prefiro ficar no 8. Cara, ela sintetizou aí o que a gente está sempre falando. E eu comecei essa live, eu não sei se você ouviu, Mimi, que Não, você falando estava que procurando, estava lá você paradinha, como se estivesse só nos stories, não tinha loucura, nem né, começado a gente? live. Aí, eu Ai, disse, meu será que Deus. a minha, né, se atrapalhou a internet? Mas eu disse, não, eu vou no feed dela e fiquei buscando até eu achar. E eu estava falando no começo da live que o pessoal vem perguntar pra gente, porque a gente teve um vínculo ali em certo momento com o Rafa, pessoa incrível, maravilhosa, que a gente ama, né? Fizemos lives incríveis com ele. E aquele primeiro grupo dele, acho que até o segundo tinha um contexto mais carnívoro, acho que a gente, né, e tal. Mas ele, gente, é um chefe, então assim, ele vai tentar receitas carnívoras, e receitas carnívoras são aquelas que eu falei, que tem às vezes sorvete carnívoro, é o doce de leite, é o creme de leite, é a nata, e usa muito dessas coisas. Falei do caso do Matheus, que mandou para mim, me perguntando se eu já tinha feito, era até um chocolate branco que o Rafa postou. Eu falei, não, não fez, a gente não faz. Mas o que eu estava falando também, só para que do meu começo carnívoro, eu até usei o pão carnívoro, então a gente fazia ainda para remeter aquela coisa. Só que quando a gente entende o que isso representa nutricionalmente também, eu falo, pô, aí eu já meio que falei assim, poxa, perde muito nutriente no moer, no assar muito, não sei o quê. Então qualquer coisa que você faça muito assim, é um problema. Só que essa parte aqui que a Sônia está falando é a mais importante, e é isso que a gente quer pegar aqui para que vocês entendam e, de uma certa forma, desvinculem também eu e Mimi dessas questões, porque a gente não corrobora com receita, a gente não faz, a gente não tem no nosso grupo, receita de sorvete carnívoro. Não, a gente não tem porque a gente é contra leite, queijo, não sei o quê, entendeu? Então a gente tem que falar o português claro aqui.
Mas as outras pessoas fazem e se dão bem com isso, às vezes. Às vezes a pessoa, quando começa a introduzir essas coisas dentro de uma carnívora estrita, regride. Isso a gente está vendo muito, tá? A própria questão da animal based, com o mel ou a selva com as frutas. Então, até que ponto que você está preparado para fazer isso, para ter isso na sua vida, de anos e anos e anos que você estava doente, que por causa também de coisas, excessos. Então a gente costuma, e eu costumo falar também, uma coisa que é muito importante, só para encerrar essa minha fala. A gente tem que ser 80, 90% carnívoro. Ponto. Acabou, gente. Acabou. Aqui poderia acabar a live. O resto que você come disso, eu acho que 80% ainda é pouco. Eu quero 90%. O que você vai comer nos 10%? Aí a pessoa entra, por exemplo, na selva ou numa animal based, que tem os queijos, o leite, o mel e não sei o quê. A pessoa não vai comer 50% de carne. Isso com certeza, é isso que eu tô vendo. Entende? Então, quando você coloca alguma coisa ali, igual numa dieta cetogênica, por exemplo, eu prefiro do que a selva, mas mesmo assim é uma dieta que eu acho que deixa a pessoa no estado metabólico ok, então, como é que eu vou explicar? Ela não tem tanta. A fonte de gordura pode ser o abacate também, pode ser o azeite, pode ser não sei o quê. Então, você acaba não comendo daquilo que é o mais importante. Entende? Então, eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Uma ceto carnívora, por exemplo, que seria 80, 90% carne e gordura animal, ok, agora sim. Entende? É isso, né, Mimi? É uma das coisas que a Ó, gente. gente, é porque, sinceramente, né, a gente é sem mimimi e a real é a seguinte: carnívora é carne, sal, ponto final. Encerramos essa primeira parte. Estou carnívora, estou comendo carne, peixe, tripa, bode, ovo, torresmo, é carnívora. Eu quero inserir uma frutinha. Cara, isso não é carnívora. Você está fazendo um grande percentual de proteína, que isso é incrível, e estou incluindo umas frutinhas, um abacate. Então, é como a Carlinha falou, isso já não é carnívora. Você volta para um certo carnívoro, para a cetose, para outra estratégia. O que as pessoas querem pegar a onda é misturar tudo, e tudo é carnívoro. Existem vários tipos de carnívoro. Não, gente. Carnívora, né? O Schaubeck está aí bem específico, é carne e tal. Acabou. Qualquer outra coisa, você está ganhando saúde, comendo bastante proteína, só que você não está fazendo somente a estratégia carnívora. Você está usando de inteligência, porque você entendeu que só o que nutre é a proteína, e a carne gorda que te deixa numa saúde top. E aí você vai introduzir outras coisas porque você gosta. É assumir isso. Carlinha, caramba, eu sou viciada em fruta, eu gosto daquele saborzinho, eu sinto falta, quero comer fruta, tudo bem. Agora, tudo bem, entre aspas. Carlinha, eu gosto de fruta, mas eu sou diabética, não tá tudo bem. Eu gosto de fruta, mas eu tenho fibromialgia, eu sofro há 7 anos com muita dor. Não cabe, gente, não tá tudo Ó, a bem. Suzy chegando aí, ó. Ela é Tudo que está com carnívora dores no corpo estrita. todo, um aluno, Carnívora então, e estrita. tem que se entender isso. Quando e como e quanto cabe isso na minha vida? Eu moro em sítio, tenho fruteiras, vez ou outra eu vou lá e como um eu como uma siriguela, mas eu não posso pegar todo dia e achar que eu sou carnívora, faço um pratão de carne e gordura e depois eu boto um pratão para fechar essa refeição com frutas. E aí, o que é que a gente vê nos pratos? Um monte de banana, manga, são altos picos de insulina. Para uma pessoa que está bem, que está abaixo do peso, que está top, né? Tem um Uma alto saúde gasto incrível, calórico. treina muito, ela vai dar conta daquilo. Mas se pega uma pessoa como eu, como vocês viram na live do Dr. Fernando, que ele deixou bem claro, a esposa dele é incrível, tem uma composição corporal de atleta, super musculosa, não tem gordura corporal. Começou a introduzir receitinhas, começou a introduzir alguma frutinha. Ela disse que saiu da cetose, caiu o rendimento, não conseguia pegar o mesmo peso no treino. Foi outro resultado, e a mulher é incrível. É só vocês irem lá no feed do Dr. Fernando e olhar como é o corpo da esposa dele. É músculo, um corpo lindo, E perfeita, ele falou maravilhosa. e ele falou uma coisa importante também, que ela fez o teste de fazer essas receitinhas aí com óleo de coco, chocolate e usar o stevia.
e aumentou a glicemia dela, baixou a cetose dela. Olha isso, gente, que coisa interessante, né? Quando você tem. E a Suzy tá aqui falando: não como frutas, é comer e a dor aumenta na hora e eu fico inchada. Cara, ela já entendeu isso. Vila Nova, carnívora há pouquíssimo tempo, mas assim, incrível, com vários problemas a resolver também, né? E pode ser sim um gatilho, Sônia, no caso aqui do Rafa, né? De receitas carnívoras, né? Porque assim, tudo que entra nesse contexto carnívoro, acho que também não, um pouquinho de marketing e tal, mas ele é chefe, é o trabalho dele também, e ele está substituindo, entendeu? Mas ele trabalhava com aquele nicho e ele só que entende? Assim, aí a pessoa tem que ter aquele discernimento. Para que que eu vou fazer isso? Para que que eu vou fazer um sorvete carnívoro com creme de leite, não sei o quê? De repente eu posso fazer uma sobremesa para levar numa festa da minha tia que vai ter no final de Eu ia semana. falar isso agora, gente. Gente, entendam. Entendam mesmo, porque as pessoas às vezes pegam uma parte da coisa e faz aquela mimimi. Não. Primeiro item, deixar claro, tanto o Rafa, que eu amo de coração mesmo, uma pessoa que eu me identifiquei demais, um super amigo. Então, enorme. Tenho várias lives com ele, ele é um super chefe. Entendam o contexto dele, ele não tá para confundir. Nós que precisamos ter conhecimento e ter clareza. Deixa eu colocar, como o Carla deixou bem claro, qual é o tema da live, né? Receitas na visão de Mimi e Carlinha. Então, bora lá. Na minha visão, eu vou falar sobre mim. O que é que eu penso de receita? Ela cabe? Cabe. Quando, Mimi, você usaria uma receita dessa? Gente, eu usei no meu início para que eu criasse aderência. Por quê? Porque na minha mentalidade, que eu vim da Carbolândia, de muitos bolos e receitas, eu achava que uma vida real, normal, prazerosa, saudável, cabe tudo. Eu achava. E aí eu comecei fazendo pão. Com essa massinha do pão, eu botava recheiozinhos, eu fiz em forminha de cupcake para virar tipo tortinha, mandava pro lanche dos meus filhos. Então aquilo coube na minha mentalidade da Mimi há 3 anos atrás. Inclusive, eu ficava super chateada quando alguém criticava, assim, que eu postava. Isso não é carnívora. Porque era como eu pensava, e não tem erro, porque era a mentalidade e a consciência da época que eu dava conta. Então, para mim, coube, criou aderência. Eu comia o sanduíchão de manhã, fazia o pão, botava um ovo, botava bacon, botava hambúrguer, achava o máximo aquilo. Estou comendo sanduíche carnívoro. Mas a gente vai estudando. Quanto mais a gente se nutre, a mente também se abre, funciona melhor e começa a ter clareza. Se eu compreendo que eu entendi o que é carnívora, até em eu torrar uma carne para virar um biscoito, eu já não estou carnívora. Entende, gente? Quando a gente vai mudando de nível, por quê? Qual é a base do que a gente faz? Entregar para o corpo o maior número de aminoácidos, de vitaminas e de nutrientes, de enzimas, de tudo. Então, se eu torro, vira um biscoito, eu estou comendo a carne, não dá tanto pico de glicemia nem estrago no corpo do que uma carbolândia, do que um pão francês, do que eu comer uma panqueca, uma crepioca, uma tapioca, mas eu não estou bem nutrida. E aí é onde vai entrar o que eu quero deixar bem claro para vocês. Cabe receita? Cabe. Se eu pego um sobrinho meu, que ele só come biscoito recheado com suquinho de caixinha para a escola, e eu faço um pãozinho desse. Então, eu estou ali trabalhando a mente dele, limpando as papilas gustativas, para ele começar. Nossa, gostei. Ah, tia, faça de novo. Aí eu posso fazer algumas coisinhas para eu ir trazendo ele amorosamente, suavemente, para esse nosso mundo mais Que é o que saudável. a Rosinha tá falando aqui. Lê o comentário dela, Mimi, que você vai ver que é linkado no que você tá falando. Eu tenho uma filha, Rosinha, nossa querida pupila, né? Eu tenho uma filha adolescente, o marido na transição da carnívoro. O marido tem paladar infantil. Algumas receitas flexíveis seriam interessantes. Ah, pergunta ótima, olha só. Claro que é interessante. Tanto é que no meu feed tem receita de panqueca carnívora, que é o ovo com um pouco de carne moída. Você tritura, faz a panquequinha, porque você bota o recheiozinho dentro de carne moída, você enrola. Para algumas pessoas, não é só criança. Tem pessoas de 70 anos com a mentalidade e o paladar infantil. E não vê aquela coisinha arrumadinha, aí eu não consigo, aí eu cansei de carne. A panqueca com carne Se o moída de seu, carne. Mas se o para seu marido mentalidade.
Se o seu marido, amiga, tem o paladar infantil, essa coisa de criança mesmo, por exemplo, ele come sorvete, é lógico que vai ser muito melhor você fazer um sorvete carnívoro para ele do que ele comprar o sorvete cheio de gordura hidrogenada, de não sei o que, entendeu? Então é isso que, O né? que é que a gente pretende com essa live é você entender, primeiro, que não é carnívora, é algo mais saudável do que você está vivendo o comum da Carbolândia, do que comprar uma marca X de 1 quilo de sorvete. Você fazer esse sorvete, claro que é melhor. É como se você tivesse passado para um próximo nível, como eu. Saí da Carbolândia, fui para a Nutri, reduzir quantidades, mas era pão de forma, com polenguinho, com iogurtinho, tá, tá, tá. Aí depois eu vou, conheço a low carb. Depois eu vou, passo para uma cetogênica. Depois eu vou e conheço a carnívora. Então, nesse mundo tem esse mesmo caminho de você ir soltando coisas piores e indo para um próximo nível. Mas o que é que a gente quer que você compreenda? Isso não pode ser porque tudo é um vício, passa a ser um vício, porque no final, o que é que a gente quer que você abra a mente para entender? Se só o que me nutre é carne, que eu posso comer ela num ponto bom, onde eu absorvo o máximo de coisa que vai cuidar de mim, quando eu vou para uma receita, eu estou só usando aquilo mentalmente. Por quê? No final não entra nada. Deixa eu te explicar. Eu vou fazer agora aqui, junto com vocês nessa live, um pão carnívoro de frango. Então, eu pego o peito de frango, vou cozinhar, boto na pressão. Ferveu, ferveu, ferveu. O frango já não é lá essas coisas. Para nós carnívoros, já Peito de frango, sabemos então, não tem nada. De... que ele é tipo uma saladinha. Já não tem tanto nutriente, já não é, né, gente? Vamos ser verdadeira. Frango, peixe, é uma coisinha para mudar o gostinho, para brincar ali, mas não nutre, nem dá a saciedade que a gente quer e nem tem o percentual de gordura que nós precisamos. Aí eu cozinhei, já se vai lá metade da coisa que já não tem. Aí depois eu pego ele, vou triturar, quebro, 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 vira a farinhazinha do frango. Depois eu misturo com ovo, que eu bati, 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 bati. Um ovo batido é uma coisa, um ovo mexido é uma coisa, um ovo inteiro com a gema mole é outra coisa. Nutrições diferentes de um mesmo ovo. Então, ainda vou bater isso com o frango que já foi cozido e triturado, quebrado, a bichinho já sofreu, apanhou que só, tem mais nada ali. Aí eu faço essa maçaroca, ainda levo ao forno para assar, que tira toda a umidade e termina de arrancar o resto. Eu tô comendo o quê, gente? Ó, nada, papel. Mas na mente, estou comendo pão. Comi metade de um pão. Aí, se botar 2 ovos dentro, você comeu 2 ovos, mas não comeu mais nada. E aí, o que é que vai acontecer? Carlinha, tomei café hoje, um pão. A carnívora não é para mim, não, viu, Carlinha? Porque me deu uma fome 2 horas depois. Parecia que eu estava na Carbolândia. Por quê, gente? Não vai saciar, porque não entrou a nutrição. Ali só foi uma representação. É isso que a gente quer. Mas se você ainda tem muito vício do pão e surta, tem convite de surto, entre você ir lá na padaria comprar um pão francês, é melhor que você faça esse pãozinho carnívoro, bota um hambúrguer dentro, você vai estar comendo um hambúrguer e acalmando a sua mentalidade para se adaptar. É sobre isso que a gente quer falar. E aí tem o sorvete, como o Carlinha falou, tem o bolo de Lembra, chocolate, Mimi, tem um 3 anos bolo. atrás a gente fazia bolo de chocolate com peito de frango? Exato. E Ensinava com óleo se de eu precisar coco. fazer para minha filha, eu prefiro fazer esse do que um bolo com farinha de trigo. E aí eu posso usar esse bolo no meu aniversário mesmo, atualmente. Se eu quiser que tenha um bolo, não impede, mas eu vou entender que ali eu estou fazendo uma brincadeira, um prazer, uma coisa, sabe? Divertida, mas não pensando em nutrição. Eu posso fazer um negócio desse para levar para casa de alguém que eu vou fazer uma confraternização. Então lá todo mundo vai estar comendo um monte de tranqueira. Eu levo um pão desse, fatio, posso fazer ele até como se fosse aqueles pães que a gente compra que é compridinho, né? Baguete. Eu posso fazer ele tipo de forma, rechear com um monte de bacon, de queijo, até um requeijão, bacon picadinho, carne moída, lascas de frango e eu viro um sandubão. É melhor eu comer isso do que os salgados desse encontro. Entende, gente? Minha irmã Use foi, minha como irmã foi, estratégia. minha irmã foi para casa da sogra dela, enfim, passar o dia, sempre tem aquele café da tarde e tal, né? O que ela fez? Ela levou um pão carnívoro, um pão levou.
Né? Então, assim, quando tivesse o café, você não está proibido de. E também, gente, isso é importante para as mães que estão aqui, as mulheres, que estão, a gente tem a nossa maioria, a maioria do público ali é mulher, né? A dona de casa mesmo, ou a mulher que trabalha fora, mas principalmente se você é dona de casa, tá ali podendo ver, a gente tem várias mães assim que podem ficar ali fazendo a comida para os filhos, e é igual a Gi low carb percebe que ela é mais carnívora, mas ela trata a família dela inteira não com essas receitas. É lógico que ela sabe, nessa quantidade de carne, não sei o quê, mas ela fica muito mais tempo carnívoro. Só que quando sua família não é também, você quer mudar todo esse contexto, como a Rosinha, que o marido, a filha, pô, melhorou bastante as espinhas com uma semana comendo carne, impressionante, sabe? Só que é adolescente. O que que ela vai fazer? O que que ela vai preparar? Antes ela preparava o almoço, macarrão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aprender essas receitas, por exemplo, seguir o Magi, por exemplo, que faz isso, é muito melhor para você ir adaptando a família do que seguir o Rafa, não sei o que, meu filho viciadíssimo em doce, o que que eu faço, não sei o que. Aí cabe as receitas dele, mesmo que for com mel, enfim. Para tudo tem um contexto, é que o mel, ele é um problema, porque ele faz muito bem, é o mel cru, beleza, faz bem e tal, mas é glicose, é 98% de glicose, mas quando você aquece o mel, acabou, você perde tudo. Então, assim, receita com mel, esquentando Oh, ali, é um problema. não é que perde tudo, não, gente. Deixa eu deixar aqui uma dica Deixar extra, porque a claro. Carminha falou isso. Quando a gente utiliza o mel cru, ele tem lá a sua potência, e aí não serve para todos, né? Se tiver compulsão, gatilho vai dar. Agora fica a dica aí, porque mel Não se não aquece. se aquece. Se você aquecer mel, que aí as pessoas querem botar em receitas que assam, você está comendo uma Adoçar toxina. bolo. Está comendo uma toxina igual a café requintado. Não se requenta café. Fez, tomou, tomou. Não tomou, lixo. Quando vai E é tomar, faz meia para hora, outro. 40 Mel minutos, que ele tem não uma se meia-vida. esquenta. E as pessoas não sabem. Vira uma toxina, não se aquece. Use no final, use por último, mas não cozinha, não se assa coisas com mel, não dá bom. Sim. E aí, gente, isso tudo é válido, mas a gente tem que saber alguns segredinhos. Como é que a Rosa quer introduzir uma carnívora estrita na família dela assim? Coma um bife. E pronto. Pô, a filha dela tem 14 anos, o marido dela com paladar infantil, aquela coisa de ainda não saber muito o que está acontecendo e não querer saber também. Ó, você tá aí com as suas loucuras, fica aí com as suas loucuras. Não, mas a mulher tem um jeitinho, a mulher edifica o lar, a mulher consegue mudar todo o contexto do lar. E é para isso que cada um tem a sua função. A gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Mas, você fazer essas receitas, tipo uma farofa carnívora, que você assa lá o peito de frango, bate ele no liquidificador, aí usar como farinha, lógico que vai ser muito melhor do que a farinha da mandioca ali e tal, entendem, gente? Então, tudo tem um contexto. A gente está aqui deixando claro isso, e eu estou falando isso em vários momentos da live, não é criticando ninguém que faça receita, ou, enfim, é Uhum. porque vocês vinculam isso com a gente, e esses dias eu recebi a mensagem do Matheus, você já fez esse chocolate? Não, porque eu não como, eu não faço receitinhas assim, tipo, por vontade de doce, entende? Eu não tenho Ó, mais esse, isso não tem Carlinha, mais tu falou costume. isso, a Rosa está dizendo, a panqueca eu já faço. O problema que eu estou tendo com eles é que eles têm Mas muita eu vontade gosto, é de por isso que eu doce. incentivo. Agora, carnívoro, ele tira muito, cada vez é menor essa Vocês estão. vontade. E é muito melhor, quando ele tiver essa vontade, ele compra uma fruta com menos índice glicêmico do que fazer essas receitinhas. E se Também é você bom. quer sair de um vício, o que é que acontece? Gente, se continuar nutrindo com receitas docinhas, pode ser com adoçante, com o que for, você nunca vai sair desse vício. É igual o povo que Nunca. vive na low carb É, constante. É muffin de não sei o quê, fermento aqui, é fermento ali, é muffin, como é que é aquela outra farinha lá que usam pra caramba? Farinha de amêndoa, que é uma coisa bizarra, assim, que só tem fungo, é um negócio oxidado. As plantações né, as amendoeiras lá, geralmente vêm de fora, né, acho que é na Califórnia, acabam com as abelhas. É uma plantações no mundo que mais acabam, porque eles levam abelhas de outros lugares para polinizar, elas não aguentam a viagem, elas não aguentam ficar lá, elas morrem, tá? Então, assim, veganos aí usando leite de amêndoa, que não é nem leite, né, gente? Extrato de tal, leite que sai da teta, né? Mas assim, vocês estão com algum problema, porque mata a abelha, entendeu? Então, assim, tem que, além de tudo isso que é tóxico, oxalato pra caramba, amigo nosso esses dias, pessoa magra, tanana, tanana, de repente, um homem
inteligente, com grana, tal, emprego bom e faz aqui um exercíciozinho, faz não sei o quê. Uma crise renal de pedra no rim incrível. Como é que você vai entender isso? O que ele mais tomava? E depois eu já entendi tudo, leite de amêndoa, em caixinha. Eu mais tomava, entendeu? Eu, oh, meu Deus, é isso. Aí a pessoa achando que tá tudo saudável, e de repente tem uma crise, que vai parar no hospital, fica 7 dias internado, opera, não sei o quê. De onde que vem isso? Uma pessoa magra, uma pessoa. Meu pai, com problema da próstata, foi operar, o médico deu para ele o quê? Um monte de um saquinho com pedrinhas. Tirou do rim dele, e é isso que estava obstruindo. Aí você fala, meu Deus, são anos e anos. A gente. E aí, quando você coloca coisas muito processadas, farinhas, tudo que é batido demais, as farinhas a gente nem fala. A gente tira de lado porque a gente não é da vibe low carb. A gente tá falando aqui de receitas carnívoras, aí você vai fazer uma farinha de frango e tal, que nutricionalmente falando já vai ficar muito pobre, mas melhor do que uma farinha normal, para quem come ainda, para quem tem esse hábito, né? Então, para tudo tem um contexto, né? O que a gente está falando aqui não é tipo assim, falar assim, ó, esse pão aqui é o pão que emagrece. É, gente, isso a Não, isso gente fica, gente, não tem porque nada eles aqui estão que fazendo as emagreça, só receitas você parar de assim. comer, entendeu? Então, assim, Pão ou que você tá com seu emagrece, corpo não sei o ajustado. que te cura, não vai, gente. Receita, receita. Use com amor, quando necessário. É igual a café, é igual a chá. Use quando necessário, mas não faça disso a sua nutrição. Se você quer estar bem nutrido, o que é que vai acontecer? Eu como um bolo de manhã com café, um bolo de chocolate carnívoro com café. Meio-dia eu como minha carne com uma sobremesa carnívora. À tarde ficou quente, eu tomo um sorvete carnívoro. Aí à noite eu fecho com outro sanduíche, porque eu tô sem E a fome, aí eu vou carne pegar fica o de pão, menos. aí eu vou fazer umas torradinhas carnívoras, porque eu só quero uma coisa crocante. E aí a carne entra onde nesse contexto? Depois a carnívora não serviu para mim, porque eu fiz carnívora, Carlinha, mas eu não melhorei minhas dores, meu cabelo continuou caindo, porque não dá tempo de entrar a nutrição. Quando a gente come, gente, certo, um prato de carne mesmo, um percentual de gordura natural da carne bom, você não consegue comer outra coisa. Quando eu faço isso organizadamente, olha, é uma única refeição no dia, no máximo duas, que se brincar e for dormir cedo, você não consegue fazer. Essas coisas entram muito, porque primeiro está comendo pouco, o pratinho não está lotado, no tanto que deveria, e aí a pessoa também está ficando acordada muito tarde, porque ontem mesmo eu fui dormir 2 da manhã, não tem como não fazer outras refeições. Não se faz uma refeição. Se você acordou, treinou, andou, trabalhou, né, faz suas coisas, daí dá 8, dá 9, dá 10, dá 11, dá meia-noite, dá 1, dá 2, você vai comer outra refeição, criatura? Não tem como. Principalmente que quem fica nessa vibe do acordado, você está onde? Com um grupo de pessoas que estão comendo, que estão bebendo, tudo gatilho para a pessoa caminhar junto, né? Como diz a história, ou você contamina ou você é contaminado. Então a gente precisa prestar muita atenção, porque ontem eu fiz um plano de 1 hora da tarde estar em casa. Eu cheguei 2 da manhã. Porque as coisas foram acontecendo e mudam-se as coisas. Quando você tem essa compreensão, fica muito mais claro. Eu esperei chegar no lugar que tinha um omelete, comi um omelete de charque, que eu ainda desconfio, porque o ovo não estava como fica em casa. Em casa a gente bate, ele fica tipo um ovo esponjosinho, né? Tipo fofinho. Lá Restaurante tava tipo uma jujubinha. Aí eu chamei a mulher da cozinha, devia ter até filmado. Disse, moço, o que é que tem aqui? Não, houve charque, como a senhora pediu, que eu ainda pedi que assasse na manteiga. Eu digo assim, viu, gente, aqui para nós, eu sou alérgica a óleo vegetal. Se eu comer, eu baixo o hospital. Eu digo bem assim, faça na manteiga, por favor. Ainda, estratégia ainda dou uma mentirinha para todo lugar. Eu digo, se eu comer, eu fico toda empolada, minha glote fecha, eu vou para o hospital. Então, por amor, é tipo faça camarão. manteiga. É, eu digo isso, mas menina, o ovo veio tipo como uma massa de panqueca. Aí eu mandei chamar a mulher, ela disse que não tinha, mas, Carla, absoluta certeza. Ou tinha um pouquinho de farinha de trigo, ou tinha um pouquinho de tapioca, porque o negócio veio tipo uma jujuba, A gente ovo sente. com aquela textura de torta salgada de liquidificador. Aí ela disse que não tinha, mas ó, foi eu comer, não deu 30 minutos, o enjoo, enjoada, enjoada, assim, gente, eu tô enjoada, e não sabia por que aquele enjoo, o meu corpo já me contou, e não precisava, ela mentiu, mas não estava ali normal, porque um ovo que se bate em neve, a gente sabe o que é isso, é uma coisa
esponjosa, fofa, assim, né? O outro não, tava tipo um grudezinho, sabe? E aí, isso é a vida do mundo. Aí a gente, certinho, Não tem gente. como controlar certas coisas, Não né, tem, Mimi? é em casa. Quer comer certo, quer comer carne e sal, é na tua casa. Como a nossa aluna fez live, quando a gente disse, pô, vou pôr churrascaria, achando que era um investimento bom, fiz um programação, quando chegou lá, porque era aniversário de carnívora dela, passou o dia rotando, se sentindo mal, porque é temperos Mas mil. eu mas eu tava até falando que meu marido, antes de virar carnívoro, a gente ia mais em churrascaria. Porque também a gente gostava daquele bifezão, né? Aquela coisa toda, aqueles palmitão, aqueles não sei o quê. Você pega tudo, menos quase menos carne, né? Batata frita, não sei o quê. E hoje a gente vai pouco, porque as poucas vezes que a gente foi em churrascaria mesmo, lógico, é pra comer carne. E assim, gente, esquece. Ponto de carne, carne temperada, e a gente vendo assim, e coisa cara, tá em São Paulo, é assim, entendeu? E aí vindo assim e tal, não assim, né, uma fogo de chão e tal, mas a fogo de chão foi o que ela foi, e é uma das mais caras em São Paulo, e mete tempero também, e mete coisa maciante e tal. Mas a gente vai e a gente só se decepciona, porque a gente fica decepcionado, porque a gente quer ali estar no momento, né, tá vindo espeto, tá vindo não sei o quê. Cara, uma vez a gente falou assim pro garçom, mas você tá trazendo carne pra gente mais que o ponto, a gente quer assim tal, mas eles não tinham. Olha só uma churrascaria, você fala assim, meu Deus. Aí a gente quer comer do jeito que a gente gosta, a gente faz em casa a carne que a gente gosta, não sei o que. Cara, isso é. Ai, mas a vida é muito chata, eu quero churrascaria. Não tem churrascaria, não quero. E às vezes vai porque anda em grupo, né? Nem sempre. É como eu digo assim, Mimi, porque na sua viagem você não vai todo dia comer carne porque você não está viajando, mas você não pode escolher. Não, gente. A gente escolhe quando a gente anda só. Mas quando a gente anda em grupo, eu não posso obrigar que um grupo que está em viagem comigo coma todos os dias onde eu quero, né? Não dá. Um dia eu escolho, outro dia a Carla escolhe, outro dia o marido dela escolhe. Uns gostam mais de peixe, outros gostam de. E a gente tem que ter aquele bom senso também do lugar, como temos que ter bom senso para receitas, né? Não impede de se provar, mas entendendo que vai entrar um industrializado que é o quê? O adoçante. Isso vai dar sinais. Você vai ter Fermento mais sempre tem, né? doce. É, você vai ter muita ingestão de leite, porque, olha, gente, não me invente receita com 2 ingredientes, que isso não vai prestar, meu povo. Vamos ser inteligentes. Quanto dinheiro eu já perdi de gastar 8, 10 ovos? Minha filha, mamãe, no YouTube, não sei o que, uma receita aqui incrível de um pudim. Só tinha clara e adoçante. Gente, é tudo no lixo, não tem como, não dá textura, não dá cremosidade, não dá sabor. Vamos ser sinceros, no mínimo tem que ter baunilha, creme de leite, Sabe qual é adoçante, alguma coisa para dar o conjunto uma da liga ali? ópera. É, Sabe que eu tô lembrando aqui no nosso livro, no nosso e-book de receitas carnívoras, que tem no desafio, e sempre a gente está atualizando também o e-book, colocando uma receita ou outra, mas dentro da carne, é os diversos cortes, é carne de panela, é carne rabada, é carne não sei o que, é mocotó, não sei o que. E os dois únicos pães que a gente tem no nosso, se eu não me engano, é o pão de gema e o pão de clara, né? Que é só gema e clara, tal, beleza. E que é uma opção também, por exemplo, e que aí eu não chamo nem de uma receita, assim, tipo, uma coisa assim, tipo, enfim, você faz ali, você bate a gema, por exemplo, 10 aí você faz em neve, você faz os montinhos, tem de gema, ou você pode fazer de clara também. Você faz os montinhos, coloca no forno tal, você pode usar como hambúrguer, como o pão do hambúrguer. Aí você faz ali o hambúrguer, para quem come queijo, ou vai comer ali naquele momento, coloca o queijo também e come como se fosse o pão, né? Isso o pessoal faz um faz bastante. tostezinho, né? Já dá já dá aquele efeito, mas eu confesso para vocês que eu mesma nunca fiz. Eu sempre falo pro Wagner, a gente fala assim, vamos fazer hambúrguer? Mas nosso hambúrguer é só o negócio de carne. É um negócio de carne, vamos comer hambúrguer, que é, né, que é a carne moída como hambúrguer, que eu prefiro muito mais do que refogar a carne moída ali, porque eu consigo controlar se ele tá mal passado, eu gosto mais cruzinho, então eu só grelho, né? A gente faz ali, monta, aperta e tal. Então, isso é um hambúrguer pra gente. Eu falo assim, amor, vamos fazer um dia aquele hambúrguer e tal. Aí ele fala assim, mas você não come queijo? Você vai colocar o negócio ali e tal. Aí a gente fica com preguiça, sabe? De fazer o teste. Mas tem isso aí também, entendeu? Então, né? Receitas que você É, pode. e não é impedido, né? Tá de férias, recebeu um outro casal, vamos fazer uma noite aqui de um sanduíche, faz o pão carnívoro, mas é só para que a gente entenda que isso não é nossa alimentação diária.
Entende? É como fruta não é algo que a gente deve comer diariamente. O que é que causa, gente, os antinutrientes no corpo? É porque um dia eu posso escolher comer uma salada de palmito com batatas, por exemplo? Não. Se eu comer o salpicão do Natal, eu ficarei doente por causa dos antinutrientes dos legumes? Jamais. Agora, se desde o meu nascimento eu começo no purezinho todo dia, arroz, feijão e legumes, salada, arroz, feijão e suco, é esse acúmulo, gente, que o corpo não dá conta de limpar. Você vai crescendo à base disso. Pronto. Aí o corpo, o fígado, ele trabalha, sabe, limpando a gente diariamente. Só que quando passa a ser algo diário, que entra mais do que ele suporta excretar, é aí que começam as dores. Ai, dor na articulação. Ai, um negocinho aqui, minhas pernas, As pedras. pedras nos rins. Aí é o acúmulo. Não é porque você tomou um suco verde uma vez a cada 3 meses, se você gosta. Não é esse o problema. É Ó, o a diário. Rosinha falando aqui de novo. Eu comia muitos legumes, aquele prato colorido abafando. Fiz 4 litotripsia e a biópsia deu oxalatos. Eu comendo colorido e me lascando todinha, vivendo uma vida aprendendo tudo errado. A Rosinha, ela tá com a gente em algumas, as últimas 5 turmas, eu acho, 4, 5 turmas, já perdeu quase 10 quilos. Vem de ontem eu peguei da turma 25 uma foto que ela mandou dos manipulados dela, hormônios e tal. Gente, é assustador. Eu vou até postar aqui hoje. Porque eu ia postar e esqueci, mas é assustador. A gente postou outra vez e aquilo ela estava tomando há um ano já. E sem resultado nenhum. Tem até o depoimento dela e tal. E ela até. E assim, gente, isso não é vida, entendeu? Olha só, gente. E assim, mexe em tudo isso, é hormônio, não sei o quê, é suplemento pra caramba, gente. Vocês não têm noção da caixa, do tamanho da caixa dela. Com toda a reposição hormonal, com tudo que ela tomava, minerais, vitaminas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso não é vida. E você vê quanto a gente se cansa disso, você vê que a vida vai levando a gente para outros caminhos, né? Vai indo, vai indo, vai indo, e a gente vai, pô, ainda não resolvi todos os problemas. Poxa, Rosinha, já perdeu 10 quilos, você tá conseguindo transformar a vida da sua família, igual a Thierry também. Ai, perdi 30 quilos, mas ainda não estou, não sei o quê. Sim, 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 a gente tem que Olha, buscar gente, mais, mas mas a gente ó, tem que vamos ver, meu Deus, 30 entender quilos, também, né, Carlinhos, que nós sem somos caneta. mega exigentes. A gente é insaciável, a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais. E aí a gente esquece do mundo de vitórias e se apega com uma coisinha que ainda está em transformação. E muitas vezes também é algo mental, às vezes a gente não compreende a fase da vida que a gente está, não compreende os processos emocionais que a gente está vivendo. Eu digo isso porque às vezes eu estou conversando com Carlinha, Carlinha, manda uma foto minha de antigamente, onde eu estava já lá um palito, esturricada, e eu dizia, meu Deus, nessa época eu dizia, falta alguma coisa, faltam 3 quilos, eu ainda quero mais um negocinho, eu quero um negócio. A gente sempre quer um negocinho, e a gente nunca fica assim, já feliz no presente, e a gente não compreende as coisas. Quando se passam os anos, eu digo, nossa, eu estava tão bem nessa época, meu Deus, tudo que eu queria era voltar para aquilo. E ali eu sempre queria algo mais. Não que a gente não queira melhorar, mas é porque a gente não se curte, gente. Eu O tava problema falando, é geral. eu tava falando até com o Wagner hoje, a gente discute muito sobre essas coisas, sobre até alunas, tal, quando eu tô assim atendendo, às vezes eu comento alguma coisa com ele, ele tem umas percepções assim incríveis, né? E a gente tava falando sobre isso hoje, como as pessoas são de uma certa forma imediatistas, já querem aquela pílula mágica. Então, quantas pessoas chegam pra gente e falam assim, mas o que é bom para isso? Aí tá querendo que a gente fale alguma coisa que a gente conhece, que a gente fala assim, carne, sal, aterramento, não sei o que, a pessoa fica até bugando, né? Mas é isso que você tem que fazer e seguir uma linha, né? Fazer essa. E as pessoas, toma isso, por exemplo. Quantas pessoas, né, Mimi? Toma isso aqui que é bom. Aí mas toma um comprimido só, vou colocar IVL, por exemplo. Toma um, não sei o que, a pessoa toma 10. Ai, mas é que eu queria potencializar. Aí você fala assim, mas você já está fazendo? Você já está limpando a dieta, você já está não sei o que? Não, mas aí a pessoa quer fazer quando ela se depara com os protocolos, por exemplo, né? E ela fica doida e tal, e fica, mas eu quero, não sei o que, começar logo, mas como é que é isso? Como é que tá tudo lá, mas enfim, né? Mas você já começou a limpar a dieta? Não, até ontem eu estava comendo não sei o que, então
por que essa pressa? Entende? Então, assim, porque Por hoje isso, Galinha, que o mundo se dá a tão bem cabeça com as tá. sugestões, tipo essa canetinha. A menina hoje veio trabalhar aqui, a minha amiga, minha ajudante do meu lar, uma grande amiga, e ela disse: Olha, minha irmã foi ontem no endocrinologista e simplesmente ele convidou ela. Ela disse: Não, não precisa de exame tal. Quer emagrecer? Não, nem checou. E o que é que pediu? Ela ofertou a canetinha. Quer dizer, uma pessoa daqui, uma pessoa aqui, né, do sítio, tal. Gente, tá por todas as partes. Agora, me diga uma coisa, não sabe procedência, já não presta de nenhuma forma. Mas qual será a procedência? Porque o que eu estou vendo, até na academia, já me ofertaram, e é coisas que Sim, tá vindo do gente, Paraguai, não sei de onde, coisas que você não sabe nem o que é que tem dentro. Vocês lembram, gente, da época que imagina surgiu o quanto tá formol, vendendo. e surgiu essa progressiva, que bota o cabelo do povo ficar liso, que era uma coisa que só podia fazer quem tinha muito poder aquisitivo, que era caríssimo. Depois, não foram poucos meses, o povo estava comprando formol, colocando em qualquer hidratação de R$ 10 e cobrando um preço médio, depois ficou baixo, depois aquilo vulgarizou, depois era o povo arrancando os coros da cabeça, eram os cabelos caindo. A mesma coisa está acontecendo com a canetinha. As pessoas caem porque elas querem exatamente o que Carlinha falou, imediato. Agora me E diga. é por isso que vende tanto. E já teve aluna nossa que está até no grupo, disse que tomou e não passou nem a fome. Continuou comendo errado, não perdeu peso, perdeu foi visão, perde a parte neurológica, a pessoa super ansiosa. Gente, a gente precisa entender que não tem como ter saúde. A gente não vai falar nem de emagrecimento, saúde. Se você não colocar dentro da sua vida, os pontos nos diz. E ele Tem cabe um. na alimentação, que é o que a gente está falando aqui, não importa se gosta de receita, por quê? No dia que eu acordar e quiser tomar um sorvete, eu vou tomar um sorvete. Não sou impedida disso, entendeu? Ah, pode fazer o carnívoro? Pode, mas se eu quiser, estou na rua e deu aquela vontade, eu vou lá na Itália, eu vou tomar um gelato italiano, não estou preocupada com os ingredientes, eu tenho saúde para isso. Não vou repetir isso todo dia, e quando é que eu vou na Itália de novo? Posso morrer e nem voltar lá nunca mais. Só fui uma única vez, um exemplo. Então, é não ter neura com as coisas. Porque não é uma coisa que você faça um dia que vai mudar. Se Carla hoje disser, ô Carlinhos, você veio aqui, eu vou. Nunca tomei, eu nem gosto de bebida alcoólica, mas me deu agora uma ideia. Eu vou fazer um drink aqui para nós duas, diferente, especial, que minha mãe me ensinou. Eu e Carla não vai morrer porque tomou um drink com uma vodka dentro, não, gente. Nem uma taça de vinho. E Se o eu quiser corpo tomar. estando plenamente bem trabalhando, E o que a se o gente seu fígado estiver acorda. bom, ele vai detoxicar. Então, assim, E isso eu que sempre no dia falo. seguinte eu e ela acorda e vai tomar nosso shot, vai tomar nosso sol, vai tomar, sabe? Vamos fazer o treinozinho aqui no meu apêndice com os pezinhos e volta para carne na hora que der a fome lá para 3, 4 horas, vamos comer nosso churrasco. Gente, não é sobre isso. Então, o que é que a gente traz para todas as esferas que vocês possam entender de todos os ângulos? Primeiro, que não necessariamente precisa ser uma coisa cara, sem sabor, que você faça, ninguém gosta, só você porque é carnívoro que não é. Sinta-se livre para viver a vida que você escolher, Só mas o que a que gente quer, primeiro, traga saúde para o teu corpo, para que você possa, vez ou outra, porque a vida é equilibrar para desequilibrar. E isso não só no prato. Por quê? Porque eu posso ter um desafio, como eu tive ontem de ontem, grande, e só esse desafio já desestabiliza a pessoa. Eu posso estar fazendo tudo perfeito. Ai, eu treino, dormi cedo, acordei, vem o comi carne, cortisol e acaba com tudo. pronto, vem o cortisol, o alto nível de estresse, acaba com tudo. Entendeu? Então, quando a gente entende que a vida não pauta só no que entra pela boca, é o cremezinho que eu boto na pele, é o medicamento, é um alto nível de estresse, é uma relação tóxica, é preocupação com algumas coisas, com o financeiro, seja o que for, vai modificar a sua saúde. Então, não é só sobre o que come. Às vezes a pessoa diz, mas Carla, eu estou comendo tudo direitinho, mas isso não resolvi. E o resto da vida, criatura? Então, as A gente tem um caso receitas. aqui que é a Fernandinha, né? Algumas turmas e tal, e a gente vê que o problema dela é estresse, entendeu? Tipo assim, comendo carne, se tiver comendo carne, não, né? Enfim. Mas e aí você fala assim, e aí você tá assim, não, meu trabalho é muito, muito de uma certa forma estressante, eu chego em casa à tarde, eu não sei o que, então não é carne que vai fazer todo o milagre.
acontecer. E assim a gente fala, a gente tá falando esse contexto todo para que vocês entendam e saibam avaliar se isso é para vocês nesse momento. Porque o que eu tô vendo, a gente tem mais de 2.000 pessoas já que passaram, e toda hora volta uma pupila ou relata aqui quando a gente fala sobre isso, esses dias, eu esqueci o nome dela, falando, eu também fui, porque você começa a ver tudo, as coisas que estão, selva, 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 falando especificamente, você fala, poxa, isso deve ser legal e tal, isso deve ser bom. Aí essa aluna relatou que foi, começou a comer umas frutinhas, só que ela está num tratamento de enxaqueca crônica seríssimo. E a enxaqueca dela voltou, mas voltou um pouquinho antes, porque acho que ela foi para São Paulo, abriu uma exceção com queijo, não sei o que, não sei o que. Foi uma semana também, sentindo dor pra caramba. Ela funciona com a Lion controla a dor dela. Olha só a coisa incrível. Ela foi para as frutinhas, foi para não sei o que tal, voltou de novo as dores. Ela estava relatando, até postei também. Pupila chegando, me mandando exame. Eu falei, poxa, mas você é da turma 5, como assim uma glicemia com 3 dígitos, amiga? Não, é porque eu tô comendo mel, uma colher de mel todo dia, tô comendo fruta. Amiga, como assim? Sabe? Já tudo assim alteradinho, assim, inflamação. Aí a outra falando que 5 quilos em um mês, a outra 2 quilos em 3 dias. Fruta, tal. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu relatei o que aconteceu comigo. E que eu quero muito, gente, porque é muita coisa. Eu e Mimi, a gente faz tudo, tá? Só parando aqui para fazer esse adendo, tá? A gente faz o desafio, o conteúdo, a gente atende vocês, a gente vende, a gente faz o nosso conteúdo aqui na rede, tanto de marketing, de tudo, é uma coisa louca, 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 né, Mimi? A gente Fala com as pessoas, né? fala com as Tira pessoas dúvida. e tem toda a nossa vida E para tem poder saúde. administrar também. Então, assim, é uma coisa completamente louca, assim, sabe? Então, é um tempo, assim, que a gente tá, né, tava até conversando, né, Mimi? Esse ano a gente vai largar o celular às 18 horas. Pronto, é um compromisso meu e dela, entendeu? Esses dias né, a gente não teve uma discussãozinha, mas só para vocês verem como isso é sério, como mexe com a gente, né? Mimi mandou uma mensagem umas 8 da noite, vamos ter uma live amanhã com não sei o que, era uma live que eu sabia que era importante, que foi a live com a Letícia. E eu fiquei estressadíssima aquela noite, porque eu não tinha me planejado, eu sou muito planejadinha, eu sou muito não sei o quê, e Mimi na cetose é assim, as coisas vão aí surgindo, ela já manda. E eu falei assim, Mimi, mas você podia ter mandado mensagem para mim de manhã, porque eu li aquela mensagem. Sabe quando você deita na cama e você fica pensando? Você fica com o coração assim, acelerado? Isso é o estresse. Eu até falei para ela, né? Vamos, né, assim, colocar as coisas, principalmente profissionais, tal. A gente fecha o grupo às 18, deixa lá pra gente também ter esse momento, porque meu marido merece um momento, o marido da menina merece um momento. Não é os filhos também e tal. Senão a gente vive aqui só conversando com vocês. O pessoal sabe que a gente atende. Porque as antigas não estão nem participando, ou alguma pessoa Namoradeira. não está nem participando, a gente tá atendendo. Às vezes, cara, meu filho tá assim, o que eu faço? Eu sei que se eu levar no hospital vão dar ali antibiótico, a mãe já sabe, então é melhor ela dar em casa o que o hospital vai dar, enfim, né? Mas ela quer alguma coisa a mais, poxa, dá um banho de magnésio nele, dá não sei o que, daqui a pouco você ouve, nossa, tá tudo bem, não sei o que, e você ajudou, né, uma mãe e tal. A gente não deixa ninguém na mão. Às vezes eu esqueço de responder uma coisa ou outra, vai lá para baixo, eu falo, gente, me dá um oi, porque também aqui não é uma máquina, né? Eu, tipo, eu fico, né? Se tem aí exame para ver, tem assim alguma coisa, vai dando um oi, porque é muita gente mesmo. Então, assim, a gente fica também tendo que administrar tudo isso. Eu nem sei porque eu comecei a falar isso tudo, mas tudo bem, Não, era mas uma. é para falar sobre o cortisol, sobre as coisas que realmente mexem com a gente. Se a gente não delimita, não vai ser só o alimento que vai trazer saúde para a gente. Então, precisa colocar tudo em equilíbrio, gente. E quando você entende tudo isso, você não tem neura. A gente sempre bate nisso. Não seja uma carnívora chata, nem com você mesmo e nem com as pessoas ao seu redor. Não, não, obrigada, estou satisfeita, não aceito, não, educadamente. Ou Não precisa fazer coma um discurso. dia ou outro e volte para o seu plano. Ah, Mimi, eu não dou conta, porque eu não estou pronta ainda. Se eu comer, eu desbandero. Então, não coma. Se Exato. programe, coma antes em casa, se nutra bem para ir fazer as coisas, ou saia com a mentalidade, estou de jejum e ponto final. Só vou comer, não importa a hora quando voltar. Ou já vou para uma festa hoje, já vou certa. Vou para a festa da minha tia, como Carlinha foi, certa, que quer comer um pedacinho de bolo. Comeu, acabou. Outro dia acorda e segue o plano. Então, tem coisas que a gente pode também se poupar.
né, de comprar, de fazer, porque também tem uma coisa, depois que você inventa uma receita que faz, que bota lá no freezer, a mentezinha não sossega enquanto aquilo não acabar, toda hora é calor, toda hora cabe, toda hora dá vontade, e volta um vício, sabe, desnecessário. Então usem com sabedoria, nada é proibido, mas use com um contexto que realmente não vá estragar todo o seu plano. E é geralmente quando a pessoa fala também, isso eu já falo, ó, há um tempão, desde quando a gente começou, o pessoal quando fala assim, ah, engordei com a carnívora, aí você vai saber o que que a pessoa. Mas tá, mas que carnívora é essa? Carne, gordura? Como assim engordou? Não tô entendendo. Não sei, gente. Às vezes pode 1,001% acontecer, não sei, entendeu? Mas aí a pessoa tava comendo os Pode cremes de acontecer, leite, Carmen, no os sentido cremes. da pessoa estar no climatério, nessa fase, né, de idade Também mais um pouquinho. avançada, e não está dormindo bem. E como o Pita falou, que eu achei muito viável e interessante, quando você não toma sol. Gente, vocês não têm noção de quanto isso responde na tua fome e saciedade, nessa questão do peso, porque é tipo uma sauna natural, Literalmente receber o nutre o corpo, sol. né? Se a gente for É, pensar assim, a né? Suzy tá até falando aqui, ela tá aqui no sol assistindo a live. Mulher É, sábia, porque isso muda todo o jogo do metabolismo. Você derrete, você desparasita, você fica suando. Essa é a verdadeira sauna, gente. E isso altera todo o seu organismo, entendeu? tem uma perguntinha aqui interessante A Jana que, disse eu né? fazendo tudo com mel, achando que eu estava abafando. Tá não, meu amor. É Não, alto tipo de amiga, é mel glicemia. sempre cru, se vocês forem ousar comer, né? Enfim, depende, cara, do seu gasto calórico, depende do seu estado metabólico, depende se você pode, se você não pode, cara, tudo tem, mas não aqueça o mel, pelo amor de Deus. E tem uma pergunta aqui interessante: pode tomar café gourmet na dieta carnívora? Amiga, a gente toma café, tá? Eu pessoalmente, eu sempre falo, adoro café gourmet, então eu compro cafés premiados, eu vou na hora, adoro, entendeu? Só que nesse processo carnívoro a gente aprende a usar ele de uma forma inteligente, tá? O café não é vilão, o problema é que a gente usa do modo errado. E o principal modo errado de uso dele é o excesso. De manhã, de tarde, de noite, uma garrafa por dia. Eu era assim, tá? Então chegava lá na empresa, era aquela garrafona com aqueles copinhos de plástico pequenininho, era o dia inteiro ali e tal. Beleza. Mas, amiga, é que a gente tem uma aula completa sobre a cafeína, o que ela faz, os receptores que ela altera de uma certa forma. Então é sempre bom, só para dar uma resumida para você, tomar o café depois de 1 hora e meia que você acordar para deixar para deixar o seu cortisol regular naturalmente, ok? Porque ele, né, porque a cafeína também dá uma aumentada no cortisol, digamos assim. Então vai ter né? Então tomar 1 hora e meia depois que você acordar, 2 horas, 3 xicrinhas ali, no máximo, tá ótimo, ok? Não tomar à tarde, né? Ele tem uma. Então, se você tomar ali no meio da tarde, certeza que você. Ah, mas eu durmo bem, não sei o que, cara. Às vezes não enfim, tá? E Pensa que parar de dorme, mas tomar, não dorme, não, e gente. parar de Pensa. tomar. Você toma um mês, você para de tomar durante uma semana, 10 dias. Para quê? Para você dar aquela limpada nos receptores, adenosina, e tem toda uma explicação científica e tal, né? Pode ser usado, lógico, que um bom café gourmet, um café que não está ali contaminado com várias coisas e tal, É o gente. melhor. Infelizmente é É assim, a porque a gente tem. pergunta dela aqui, né, de eu posso Se tomar pode, café gourmet? pode. Pode, gente. É porque o gourmet, eu até comprei esses dias. O que é que acontece? Nele tem assim, né? Às vezes castanha, não sei o que. Gente, isso não é que contenha no café. Ele é a plantação, é feita numa serra. Às vezes tem notas cítricas. Mas isso não quer dizer adocicado. Não é que tem açúcar no café. Tenha. É que a plantação foi feita num local e com plantações associadas que dão um aroma e um sabor diferente. O Eu compro gourmet um é da o Coa melhor. Cafés que tem até de algodão doce. É. Mas não tem assim, aditivos, não tem nada. É o esquema mesmo que você está E aí falando. é o melhor, porque os cafés comuns, que é o mais popular, num preço melhor, que não está nada barato, ele tem muita coisa misturada ali. Eu brinco até que tem pau, folha, tudo, eles moem tudo, queima demais. Por isso há tanta Baratinha, necessidade de adoçar. O gourmet, ele tem notas frutadas, notas cítricas, notas até um doces, sabe, torrado. madeiradas. Depende do local que foi feito. Então, o sabor e ele tem até notinhas doces. Você não sente necessidade de estar colocando coisa, tipo leite, açúcar, adoçante, nada. Então, ele é muito melhor
Com certeza, E porque a pureza da qualidade vai te entregar outro tipo de nutrientes. Tem até, né, a aulinha, a gente colocou esses dias sobre isso. E é como o Carlinha falou, eu espero no Mi, mínimo e 2 tem horas, também viu? uma coisa que eu tô falando aqui, que o grande problema das pessoas é o excesso. Aí falam assim, mas o café gourmet é muito caro. Realmente tá muito mais caro hoje, até o café normal. Mas na proporção que a gente toma, meu café dura um monte, assim, porque a gente toma Uma, pela cara, uma, duas, três, eu entendeu? só tomo depois de 2 horas que eu acordo. Eu levanto 4, 4:30, eu tomo isso de 7 horas, gente, eu passo de 2 horas. Por quê? Como Carlinha falou. Temos receptores, a cafeína, gente, quando a gente toma um café, encaixa no receptor. O que é que acontece? No final do dia, aí vem a adenosina encaixar, só que o receptor já está fechado, ela não entra. E a adenosina é que relaxa a gente e dá o sono de qualidade. Como está cheio de cafeína, ela bate e não faz o efeito. Mas eu durmo a noite toda, mas não tenho sono no nível de qualidade de desinflamar cérebro, Tomo de de limpar o manhã, corpo. É, e tomo de você já manhã. dorme, melhor ainda. E se você não dorme, passe longe, só tome pela manhã. Oi, Cleide, amaciante, não entendi, amiga, amaciante. Ah, amaciante de carne, eu acho, né? Bom dia, maravilhosas, Carlinha suada, cabecinha, amiga, acabamos de treinar. Achei aqui, gente, um top, ó, de cotton, tá? Cotton. Cotton geralmente é o algodão, que tem ali uma Tá, percentualzinho de elastano, mas eu tenho um desse branco e um preto, e eu nem sabia. E tava aqui, acredita? Olha só que vamos legal. falar sobre isso, E Carlinhos, um não, pouquinho. não, agora não. A gente vai falar em próxima live É, sobre isso, porque sobre a gente tem. isso. Porque a gente, ó, já tem 1 hora de live, mas eu quero falar aqui com a minha amiga Suzy, que ela tá me fazendo uma pergunta aqui, que ela fez lá no grupo, e eu respondi para ela, amiga, Suzy, amiga. Respondi essa pergunta para você lá no grupo hoje. Cadê ela? Ela falou. Como fazer hambúrguer? Como fazer para dar liga? Eu respondi em áudio para você, amiga. É só amassar, amassa ali com a Não mão, amassa que eu faço. precisa. A carne Amassa todinha, gente, para fazer almôndega, eu não boto nada, é sal e a carne. e fica ali Quando a a própria. carne é muito seca, eu boto 1 colher de banha, mas atualmente as carnes estão ótimas. É modelar e fritar, ponto final. Maria, obrigada aqui pelo Luta Linda, viu? Tá linda, Linda, eu suada. bronzeada, ó, gente, minhas marquinhas. Eu já estou sendo taxada de louca por não comer salada fruta, mesmo não me considerando totalmente carnívora. Bem-vinda ao clube, amiga. É isso aí. Esse é o nosso maior desafio. Peito, costela, Carla, Mimi, vocês poderiam postar foto de vocês antes da Caputz, amiga. Tem algumas aí nos nossos Que é destaques isso? também. Tem bastante vídeo, tem bastante, mas assim. No É, meu destaque tem tudo. Eu bebezinha, eu jovem, eu bebezinho. adolescente, obesa, até chegar Eu aqui. tenho, Mas eu sabe por tenho quê, Carla, destaques ela também que sempre estão. falta? Vamos pontuar sobre isso, já que você respondeu essa pergunta. Porque, gente, eu mesmo, Carlinha sofreu uma vida inteira querendo um corpo, né? Mas onde ela é um violão, uma música cultural maravilhosa. E aquela busca que sempre magoou a mentalidade da gente, né? No caso A dela, gente era mais magra ela antes não queria da ter carnívora, quadril. amiga. A gente era mais magra. Ela não queria ter quadris, não. Ela tinha cinturinha, pernas muito grossas, sempre querendo afinar isso, que era o corpinho da irmã. No meu caso, eu sempre fui obesa, nasci com 5 quilos, adolescente, com 15, tá lá nos meus stories. Eu pesava 90, o meu auge foram 106 quilos, depois eu perdi 40 quilos. Na carnívora, no primeiro momento, a gente seca mesmo, mas depois, comendo carne, isso vai se preenchendo, você vai ter o corpo que nasceu para ter de uma forma natural. Agora, quem quer algo mais, quem cultua o corpo e botou na cabeça que quer ter um corpo X, parecendo com uma pessoa Y, vai ter que fazer o que é antinatural, que é que eu e Carlinha não concorda. Tanto é que Carlinha secou, depois ela ganhou 4 ou 6 quilos, Carlinha. Não, deixa eu só contextualizar aqui para E aí, só ela e para para deixar eu todos encerrar o meu, vocês. aí o que é que É, acontece comigo, né? Claro que o processo nunca acaba, porque no meu caso, diferente da Carlinha, eu tenho obesidade. Eu tenho compulsão. Se eu saio e não me cuido, eu desbandero, eu aumento o meu peso. Então, quando eu entendi isso de uma forma madura, para sempre eu tenho que cuidar do que eu como. Eu tenho que ter meus hábitos. Mimi, você não tem medo de voltar a pesar 106 quilos? Não.
Ainda vou fazer uma live sobre isso. Sabe por quê? Porque só voltaria a ter 106 quilos se eu mudasse a vida que eu levo hoje. Mas eu amo dormir 20, 30, 21 horas. Eu amo quando eu acordo 4 no escuro. Converso com Deus, agradeço, espero o sol nascer. Eu gosto de tomar meu shot, eu desparasito, eu treino, mas eu não tenho mais neura. E o que é que as pessoas sentem falta? Que eu vou voltar para o fundamento dessa pergunta. Porque eu vejo nos feeds as pessoas nuas, pessoas de calcinha e sutiã, mostrando o corpo, e o mundo adora isso, porque o mundo ainda não entendeu o que é saúde, saúde mental, física e espiritual. E todo mundo engaja mais, compra mais, segue mais, quando mostra um corpo que a pessoa era obesa e vê hoje uma pessoa escultural, porque aquilo, gente, às vezes ela gastou um carro ali, mas a pessoa diz que é natural, e todo mundo vive buscando aquilo, achando que vai ficar igual de uma forma natural, com hábitos de Deus simples e gratuitos, só que não é. E eu e Carla temos combinado, a gente, sabe, a gente é cristã, a gente mostra nossos corpos marido, a gente mostra uma coisa ou outra, mas a gente não tem essa necessidade desse antes e depois, porque o nosso público é um público maduro, de outro nível de consciência, onde ele quer realmente parar de ter dor, parar de cair cabelo, ele quer ter o corpo de uma forma natural, saudável. Então a gente não fica mostrando muito isso, batendo isso, mesmo que isso trouxesse mais pessoas para nós. Mas quando a gente entra no desafio, sabe quando alguém vem entrar no desafio, que a gente conversa, a gente sente que é outro nível do nosso público, de uma pessoa que já está com consciência, de uma pessoa que vai ter o corpo melhor de uma forma natural, mas o objetivo maior é ela acordar feliz, ela ter vontade de namorar com o esposo, ela ter criatividade, uma pessoa que faz o nosso desafio e muda e pratica o que a gente ensina. Gente, ela entra sem trabalho e ela sai com a ideia criativa, ganhando dinheiro, que o trabalho aconteceu, a ideia veio, agora eu tenho Dia, coragem né? de Fluindo. movimentar. Então, é uma mudança mesmo, é um resgate, é uma transformação não só de corpo, é de dentro para fora. É impossível uma pessoa ser saudável e ela não ser bonita, gente. Não é sobre beleza de linhas, é sobre visto, alegria, brilho nos olhos, sabe? Entusiasmo de viver. Uma pessoa que está ali para fortalecer com quem caminha, seja na família, seja amigos, seja o que for, vizinhos. Então, é essa nossa linha, sabe? De uma saúde que passa por todas as partes da vida. Porque para a gente ter saúde, gente, precisa ter saúde nas finanças, Ir na pro mais natural, né? espiritualidade, no corpo físico, sabe? É em todas as partes. Não se tem saúde quem usa um número 40 de roupa. Se ela acorda chorando, se ela tem depressão, se ela não consegue trabalhar, ou se ela não sabe se relacionar com ninguém, ou se ela não se curou de traumas, porque a carnívora, ela tem um poder tão grande interno, que quando ela entra, que está restaurando um fígado, um rim, você muda como você sente a vida, você muda como você fala. Se vocês pegarem live, a primeira live minha e da Carlinha, há 3 anos atrás, olhar para a carinha da gente, para a forma como fala, para a pele, para o vício, você tire o print, veja como estava antes e como Tem está Covid. hoje. Eu já tenho Covid. Tem Então, Covid. modifica, gente, a vida da gente em todas as partes. Então, não é só a nossa maior alegria é ver isso, quando a gente recebe, porque não é um nem outro, a gente recebe relatos de melhora diários. Então, esse é o nosso público, pessoas cansadas de repetir coisas que não funcionam e que vêm realmente mudar de vida. Tem uma aluna nossa senhora, uma senhora jovem, que de uma obesidade, de doença, de falta de saúde, ela se tornou modelo na Itália. A É a gente tem Michelle que live com perdeu ela. 30 quilos. Perdeu 30 quilos, ela A gente modela em vai ter uma live Passarela. com ela, porque ela é Já tímida. tivemos e vamos fazer Não, outra, mas a gente já teve. não, Elitieri não, amiga. Elitieri não. Foi Tô para aqui mim insistindo. teve. Não. E Tô aqui aí insistindo ela pra se ela, ela é tornou tímida. modelo, É, ela é a se tornou modelo. modelo, gente. Então é sobre isso que a gente está falando, não é o Vamos corpo, postar ela é hoje. o dono do bônus de alguém que aprendeu a se amar. E isso passa sobre perdão, sobre se relacionar, sobre a autoestima, o quanto eu me amo. Entende? Eu não precisa que as pessoas digam como eu estou, porque eu sinto como eu estou, eu sei como eu estou.
sabe? A gente para de querer afirmação do externo, aplausos externos para que a gente possa seguir nossa vida bem. A gente escolhe viver no amor, né, Carlinha? E a gente abriu mão de viver sobre medo e sofrimento, entende? Rosa. Então, essa é a nossa assim, base, eu da Carlinha. Agora fica a Carlinha para falar sobre Eu antes e vou, eu vou depois. só, eu vou só, eu vou só falar rapidinho do meu processo carnívoro. Eu já falei em algumas lives e eu tô suada mesmo, mas é porque eu enchi de óleo minha cara também. Então, eu vivo passando, né? Tô em casa, passo talo, passo óleo, passo tudo pra manter ali. Mas, só para resumir um pouquinho, pra gente encerrar essa live que foi maravilhosa, a minha história carnívora, eu comecei a carnívora com 51 quilos, tá, gente? 51, eu tenho 1,59 m. Mimi tá rodando aqui. Eu tenho 1,59 m, tá? Quase 1,60 m, e eu tava com 51 quilos. Eu consegui manter isso há alguns anos, assim, até os 52 quilos e tal. E só que. Oi, Oi, voltou, Mimi? Carlinha travou, agora voltou. Voltou, né? E aí, gente, eu comecei a carnívora com 51 quilos e em 6 meses de carnívora eu já estava com 57, tá, gente? Então, não que a carnívora engorde, é que eu precisava. A carnívora faz exatamente o que você precisa que ela faça, tá? Então, eu lembro que nesse período de carnívora, eu comia de 600, 700 gramas por dia, já cheguei a quase 800 gramas, enfim, um quilo, não sei e tal, né? Mas o tanto que o corpo estava pedindo de nutrição. Por quê? Porque a minha nutrição era aveia, era não sei o que de chia, de não sei o que, era shot de cúrcuma com não sei o que de manhã, era não sei o que, era tal, não sei o que, era aquela coisa, sopa à noite, maçã cozida, e eu comia carne também e tal, enfim. Mas eu conseguia manter esse peso. Por isso que eu falo que não é problema ficar magra. Isso não é um problema, gente. É déficit calórico, é parar de. Todo mundo consegue, para, gente, né? Não tem problema isso. O negócio é você ficar saudável. Aí você ficar saudável é outro patamar. Quando você está saudável, você tem o peso que você tem que ter. Hoje eu tenho 56 quilos. É o peso que eu fiquei ali. Contei a história que eu, né, em um mês ali, um pouquinho ali, meio desvirtuada da carnívora e tal, o tão fácil que foi ganhar peso, tão fácil que foi ganhar 4, 5 quilos em um mês. Foi muito fácil. Eu nem, assim, exagerei tanto assim, nossa, eu comi o mundo. Meu Deus, não. Era uma manga aqui, era um melão aqui, era uma canjica ali, assim, sabe? Tipo uma comidinha e tal, mas assim, comendo carne, tá? Também. Então, depois, carnívora estrita, uma semana, menos 3 quilos, mais uma semana meio normal e comendo bem, e comendo tanto que eu queria comer. Então, foi uma experiência que eu fiz, então por isso que a gente faz as experiências, a gente fala com total certeza. É lógico que cada pessoa acaba funcionando de uma forma, mas o grande desafio, um dos maiores desafios que a gente tem na carnívora são essas pessoas que já são esteticamente magras, mas tem um monte de problema metabólico, e aí vem a carnívora e seca um pouquinho mais as pessoas. As pessoas ficam nessa, mas depois começa a ganhar peso. Por quê? Porque carne é comida de verdade. Carne é comida, então você não está desnutrido, você está desinflamando, você está perdendo ali os lixos que você colocou no seu corpo, você está curando o corpo, você está mudando a moeda energética do seu corpo, então tende a dar essa emagrecida. Por isso a gente fala, né? O carnívoro é a melhor caneta emagrecedora que tem, né? Que tira a fome. Hoje mesmo recebi uma mensagem, estou completamente sem fome. Quantas vezes a gente recebe isso? No grupo. Nossa, gente, estou As totalmente pessoas sem se fome. É normal assustam. isso? É normal isso, tal? Então, a minha história carnívora foi essa. Hoje eu tenho o corpo que eu tenho que ter. Eu tenho 1,59 m e peso 56 quilos. Depois eu poderia pesar 58. Poderia ter ficado com 60, como eu estava, 61 e pouquinho ali, tal, que eu não estava aparentando que eu estou montando material, tanto de mim quanto do meu marido, para essa fase toda, que foi bem na fase que ele entrou na academia também, né? E é muito interessante, porque ele veio daquele magrinho, a academia tá dando uma bombada nele, sabe? E tudo isso comendo carne. Então, assim, a gente sabe, a gente tem um laboratório em casa, a gente sabe como é que funcionam as coisas, entende? Então, a gente fala com total certeza. Então, esse é o meu, eu posto foto direto do meu antes, e assim, umas fotos assim, magérrima, uma Ariana Grande hoje quase, né? Não pode comparar muito, porque esse povo vegano, pelo menos eu comia carne, tinha um tônus ali um pouquinho e tal, mas você percebe claramente aqui principalmente o osso vem quase até aqui, ó, braço É. fininho e tal, uma coisa vestindo quase 36. Então, assim, a carnívora traz a vida mesmo, é uma coisa incrível. Hoje eu até vi como tá banalizado isso, né? Eu vi uma menina que eu sigo,
mais famosinha assim, e ela colocou uma foto de antes e depois, um ano antes e uma foto na sequência de depois. Um ano antes, eu juro pra vocês, ela tava mais magra que eu, tá? Aí uma foto de biquíni e um ano depois a mesma foto. Acho que ela tá com uns 15 quilos a menos. E ela coloca um textão. Isso não é sobre estética, isso é sobre me reconhecer. Eu estou me reconectando esse ano todo. Venham para o meu grupo aprender e de uma forma espiritual, porque eu estou fazendo não sei o quê, porque eu estou fazendo não sei o quê e tal, e uma foto assim, ó, magérrima do outro lado, assim, aí parecia uma Mariana Grande, parece que tá doente. Aí eu fui abrir os comentários, porque eu já achei banal aquilo, né? Eu falei assim, cara, ela não teria nem direito de comparar isso, porque ela não era obesa, não era nada, não era, né? Cara, um monte de comentário. Só o pessoal criticando, assim, o pessoal não é bobo também. Falando assim, menina, mas você Não tá é. doida? Menina, mas não sei o quê. Virou vegetariana esse humano, entendeu? E assim, Perdeu foi cara, massa magra. e umas coisas iluminadas. Ai, agora eu estou procurando iluminação espiritual. Tá assim, ó. E eu achei assim, gente, olha, eu só não vou postar porque, enfim, né? Mas foi uma coisa bizarra, assim, sabe? E todo mundo falando, olha, eu quero que minha filha pare de seguir você, porque isso não é exemplo. Você era muito mais bonita antes, inclusive. Aí ela fala assim, mas eu estou me reconectando, isso não é sobre isso. Não é, pô, você abre um grupo ainda para ensinar isso daí para as pessoas. Não, E e a o gente aqui sendo pessoal, censurado as e mostrar a pessoas verdade. estão em busca disso. As pessoas não querem saber o dano nem o quanto, porque essa era eu antigamente, né? Que cheguei a pesar 60 quilos, até botei um dia desses nos stories, numa foto ridícula, absurda, sem nenhuma massa magra, sem vida, tonta, me sentindo mal. Gente, as pessoas buscam o corpo, elas não querem saber o porquê, o como. Tanto é que se vende tanto produto para isso. Porque as pessoas não estão preocupadas com o que vai acontecer, ela quer ter aquilo, porque botou na cabeça que aquilo é sinônimo de sucesso. Para mim, sucesso é ter paz, para mim, sucesso é ter, sabe, saúde, acordar feliz todos os dias. Para mim, ter sucesso, ele pauta por outros caminhos. Por isso que a gente não endeusa tanto isso, porque disso o mundo já está cheio. E o que chega de gente para a gente doente, porque buscou isso e busca de diversas formas, inconsequentemente. E aí tá aqui a Adriana falando, eu sou magra, mas tenho uma barriga gorda. Isso significa carboidrato. Picos de insulina ele vai armazenar, principalmente na Problemas barriga, no hormonais. quadril. É. E isso é a história exatamente do esposo da Carlinha, que era um magro falso. O acúmulo todo no abdômen, ele perdeu 10, Carlos. 10 quilos. Cara, bastante quilo, assim, não temos A um barriga controle assim, sumiu mas rápido. foi. Perdeu assim, a barriga toda. Eu não sei quantos quilos tinha a barriga dele. Em um mês. Eu acho que ele né, tem uma foto até que até se fala assim: meu Deus do Absurda a céu, foi um diferença. negócio. E todo mundo, gente, ficou preocupado, tá? Então, assim, né, a própria mãe dele, eu vi a preocupação dela. Entende, gente? Eu vi que ela estava incomodada, que ela estava preocupada, que ela não estava achando certo, mas hoje ela vê, hoje ela tá, né, já vê, respeita e tal, e tudo mais, né? Mas, gente, Ó, como vai estar aqui a última perguntinha. Como resolver a insônia fazendo carnívora? Primeiro, que aí os seus hormônios estão bagunçadíssimos, justamente porque a gente não come mais gordura animal, que é a matéria-prima para organizar isso. Segundo, que a gente tem excesso de eletrônico e a gente já bagunçou o corpo não sabe quando é dia, quando é noite. Ninguém acorda adaptação, cedo para ver o nascer do sol. Isso implica em várias coisas. A gente tem um tópico só falando sobre isso no desafio. E as pessoas ficam chocadas com o nível do conteúdo, porque é algo assim realmente transformador. Não é só o que a gente pensa, acorda, olha para o sol, regulou o ciclo circadiano. Não é só isso. Sabe? Passa por uma etapa, tem um mapa certo para isso. E insônia está mostrando o quanto o seu corpo está pedindo socorro. Porque é na noite que ele vai regenerar, é de noite que ele faz o detox do fígado, é à noite que você limpa o cérebro, é à noite que você faz os hormônios para aguentar o próximo dia. E tudo seu vai colocar em ordem. Então, realmente, é um ponto que não tem como ter saúde com insônia. mas Quando coloca você uma. precisa de parasitar, que tem a ver com parasita, então não é um item, não tem como a gente dizer isso aqui a você agora e você colocar tudo em prática. É para isso, gente, que vocês pensam que é marketing, não é não. O desafio é para a gente ir dando as aulas aos poucos, para a pessoa não bugar. E cada vez que vai recebendo conteúdo, a pessoa vai lá e coloca em prática. Diz, nossa, está melhorando. Nossa, já dormi melhor. E tem o caminho.
Mas Porque isso as pode ser coisas não se adaptação matam. também, né? Você tá mudando a moeda energética do Não, corpo. mas ela não é carnívora aqui, pelo que eu Ah, entendi, meu ela tem Deus. insônia, sabe? Como resolver insônia fazendo carnívora? Que tipo assim, será que Ah, sim, eu acho que ela funciona? tá fazendo. Entendi. Tá, tá. É. Porque Não, não, aqui é um insônia caminho resolve mesmo. na É, carnívora. resolve não tem como, não tem. É um caminho, mas não é um item. Porque quando vocês compreenderem também, que é muito a gente bate nisso, nada em você pode doer o olho, pode ter uma unha encravada, pode ter um cabelo caindo, pode ter fibromialgia, qualquer sintoma, como insônia, significa que você está com muito parasita, que você está com o corpo inflamado, somente a sua insensibilidade é nesse ponto. Mas, no geral, você está inflamada. E se não resolver isso, vai virar ansiedade, vai virar pânico, vai aumentando. Ah, então o meu estômago dói. Se eu não resolvo, vira gastrite, que vira úlcera, que vira, que vira, que vira. Então, enquanto é um sinal amoroso, dê ouvidos ao seu Mimi, já corpo. fala tchau aí na sequência. Não O seu tchau. espere, né, ter uma crise. Eu quero dar tchau não hoje, olha. Tô com 60, tô com 61 quilos, 1,67. A Luísa maravilhosa, né? Perdeu, acho que quase 20 quilos, né, Lu? É, o treinador disse para comer carbo e reduzir a ingestão de gordura para secar. KKKKK. Ela já sabe, né, gente? Gente, esse negócio eu vi esses dias alguém, não sei o que, postando. Ah, meu treinador postou aqui para mim na época de cutting para secar, e ele tava com um prato de arroz com frango. Eu falei, meu Deus, eu conheço esse menino há um tempo já, né? Eu falei, eu não acredito que tá nessa, mas tudo bem. E aí, esse negócio de cut. Ah, você me mata, gente. Olha, eu não Você quer gosto me nem de matar falar de de raiva inglês, esse viu? negócio pra ser. Eu nem entendo de inglês, eu não gosto de nada, sou Curtir, nordestina, eu vamos fazer gosto um do... curtinho aqui. Peraí, nessa fase aqui pra secar, não. Não, primeiro você come o carboidrato ali do tal açúcar e tal, batata doce e tal, e se enche disso para poder criar uma gordurinha, né? Para você não sei o que. Daqui a pouco você faz um cut para você ser o cut, que é os que quer comer menos, sei lá, né? Para você secar. Você fala, Tão meu Deus, que inteligente, bizarro né? isso. Tão Bizarro, mas eu vou falar tchau. inteligente, engorda, Mimi, eu seca, vou falar seca, tchau. engorda. Mimi, eu vou Não, falar tchau. Gente, obrigada, tá? Ó, muito, muito, muito boa audiência. Ah, né, Mimi? Obrigada, amei. Gente, venham para a turma 32, inscrições abertas. Já estamos atendendo. Você entra hoje e você já entra no grupo Esquenta, já entra no grupo Série Câncer, que é o nosso presente, que são 2 grupos com muito conteúdo para vocês. Toda a interação com a gente também, aquela super conversa comigo, com a Mimi. E na data prevista, no dia 9/3, começa o grupo Desafio, onde a gente vai passar 21 dias juntos, tá? Com mais conteúdo ainda, o conteúdo mais profundo. E assim que funciona o Desafio Sem Mimimi, com total interação de Carla e Miriam, de verdade, tá? Não é caô, não, tá? Estamos na turma 32 e nunca mudamos isso na vida, vocês sabem disso. A gente está em todos os lugares, a gente não deixa ninguém na mão quando procura tal. E a gente. Gente, ontem aconteceu uma coisa tão linda. Deixa eu contar rapidinho, Mimi. A gente teve uma aluna da turma 8, Carolzinha, e ela veio também de um vegetarianismo, estava recuperando o corpo e fez consulta com o Peter, aquela história, participou de outras turmas, indicou gente e mudando o contexto da família dela também, de vegetarianos, não sei o que, arrumou um namoradinho nesse meio tempo, namorado, né, um super marido, né, se conheceram tal, morando juntos, e ela falou pra mim que tava grávida uns meses atrás. Eu falei, ai meu Deus, Carol, e tirando várias dúvidas, só a Carol sumiu. E aí ontem eu lembrei dela e mandei um WhatsApp pra ela, ela mandou uma fotinha do bebê. Ai, que coisa mais linda, meu Deus. E ela tava lutando pra isso, né? Tipo, resgatando o corpo, anemia, não sei o quê. Então você vê como é que a carnívora é incrível, gente. Meu Deus. Alex, entrei na turma 20. Alex Gonzaga, oi querido. É que a foto aqui muda, né, gente? Ângela também, só tem pupilos aqui, Henriqueta e todo mundo. Gente, muito obrigada. Entre no Desafio Sem Mimimi, muita novidade, muita coisa boa para vocês. Alunos, tem desconto, tá? Valor para alunos novos, 367. Valor para alunos já veterano. veteranos, 127, tá? E é isso, gente. Pode ser pago por Pix ou cartão de crédito. Mandem um direct, contato. Tem contato na minha bio, tem na bio da Mimi também, tá? Então não tem como perder a gente, não. Mande um sinal de fumaça, né? Alex, Carlinhos, participei de várias você quer turmas. ir pra praia, né, Carlinhos? Eu tô percebendo. Gente, ó, É que ele quer pescar. só para me despedir, a Melissa Eu tá fico falando atendendo de aqui. lá. A Melissa falando aqui, eu só durmo de dia. Melissa, por que você só dorme de dia? É por trabalho?
Por quê? Porque você quer, porque desregulou. Isso não dá bom. Nosso corpo foi feito por Deus e Deus fez a natureza. Nós somos parte dela, estamos e totalmente 100% ligados à natureza. Se você está funcionando diferente da natureza, isso não vai dar bom para você. Então, eu te convido a estar com a gente na Turma 32 e modificar isso para ontem. Nada seu vai ficar bem. Ah, mas ainda me sinto bem. Pode ser porque você está jovem, mas isso vai reverberar em algum ponto da sua vida. Eu quero agradecer a todo mundo. Beijo grande, meninas, meninos, por vocês estarem aqui numa prévia de carnaval e tá buscando saúde. Vocês Sexta-feira são de o máximo, carnaval, e vocês são o máximo, porque né, a maioria já está aí, ó, distraído com as coisas. Fiquem só com Deus. Curtam com parcimônia, com consciência, sabe? Não saiam por aí, gente. É um momento assim muito desafiador em diversos aspectos. Então vamos nos divertir, vamos fazer as coisas com sabedoria. Quem escolher abrir a sessão, abra. Mas a turma 32 vem com essa consciência. chamada. Para quê? Porque a gente sabe que vida real, eu mesmo ontem já fui dormir tarde, hoje eu vou para um aniversário à noite, tudo isso bagunça, a gente abre uma exceção ou outra, não tem como, vamos ser verdadeiros realistas. E a Turma 32 vem com esse objetivo, da gente se unir, voltar para o trilho, limpar e continuar, porque a vida é sobre isso, é não desistir e ter momentos, sabe, de que você se cuida bem para ter momentos também de prazer, que isso faz parte do viver. Então, Turma 32, todo mundo junto, Carlinha. Te louvo e não me dê carão, viu? Nada de tamancadas de amor, que eu vou mandar massagem para você qualquer hora. Beijo, gente. Qual o horário ideal para dormir, amiga? Já se prepara para dormir antes das 9 da noite. 9 da noite para você dormir 10, para você ficar tranquilinha, para você estar tranquilinha, tá? Então, mas Estourado, 22 horas é o estouro total, porque 22 à olha ele meia-noite chegando, você atrasada, precisa amiga. estar dormindo. 22 à meia-noite é onde a maior mágica acontece. Então você Pronto, gente. precisa estar dormindo Acabou nesse série da período. Netflix às 11h30, amiga. Pelo amor de Deus, gente. Série da Netflix é até às 9. Gente, por favor, né? Série da Netflix roubar a tua saúde. Não. Não, você não é essa mulher. Eu não acredito que uma família sem Gente, mimimi muito tenha obrigada. essa pessoa. Muito obrigada. Estaremos juntos. Beijos, beijos, beijos. Beijo, Mimi. Beijo, amor.